Voltamos ao segundo bloco com o advogado, Dr. José Carlos Risk Filho, falando sobre a legislação, sobre a aplicação das leis relacionadas às novas mídias. Dr. José Carlos, no bloco anterior nós fechamos provocando a questão dos crimes cibernéticos, né? Exatamente, Almir. Um problema muito grande é o fato do anonimato, que ainda é muito forte. Infelizmente, a internet ela dá chance para que quem tem interesse em se praticar crimes não veja o seu nome exposto. Sim. E isso é um desafio muito grande. Por quê? Porque hoje você tem as redes de Wi-Fi, você tem o celular em nome de outros, você tem a prática de atos que, infelizmente, a polícia muitas das vezes não tem instrumentos suficientes. É uma coisa muito importante que nós temos basicamente dois tipos de crime. O crime que começa na internet e finaliza na internet, esse é um crime que é dificílimo de se identificar o criminoso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu quero acessar a sua conta, perdão. Sim. E aí eu envio um e-mail com um vírus para que você abra esse e-mail e para que este vírus contamine o seu micro e para que eu tenha esse acesso. Eu posso ter acesso à sua senha, à sua conta e transferir. Eu tive um crime consumado, iniciado e terminado via internet. Este crime é um crime que o Brasil ainda não está preparado suficientemente para se achar quem o praticou. E nós temos os crimes que o iter criminis, né, que é exatamente o caminho do crime, começa na internet e finaliza fisicamente. Sim. Esse sim, a gente ainda hoje tem essa possibilidade. Por exemplo... Aliciamento. Aliciamento, né? Eu estou numa sala lá e chamo uma criança, um jovem, né? Marco um encontro e neste encontro eu faço algo que não deva ser feito. Então, quando o crime virtual ele se transforma real, né? Público, sim, ele sai do ambiente extremamente virtual, existe sim uma possibilidade de nós termos hoje uma estrutura para perseguir este crime. O crime eminentemente virtual, hoje a gente tem o que a gente chama de IP, né? Que é o Internet Protocol, que é uma espécie de CPF de cada máquina. Entretanto, a localização do CPF dessa máquina, ela é relativamente fácil, mas muitas das vezes você não sabe quem fez uso dela. Sim. Então, eu localizo aonde está, qual é a rede, provedor, aonde está. O problema é eu linkar a pessoa de fulano A, B ou C com o IP dela. Exatamente. Bem, essa é uma questão que a cada dia mais está surgindo novos casos, né? Desde dos crimes mais graves, como o senhor citou, como também os spams, né? A gente recebe na nossa caixa de e-mail uma quantidade enorme de spams e a gente acaba incluindo lá como spam e tudo, acaba aparecendo novamente. Essas pessoas também não têm nenhum tipo de penalidade por invasão de privacidade, né? Exatamente, Almir. As grandes redes hoje já têm escritórios no Brasil que visam exatamente diminuir os problemas dos sites, né? O Google tem uma sede aqui no Brasil, uma filial no Brasil. O Facebook tem um escritório no Brasil, mas os spams ainda são um problema muito grave. Por quê? Porque muitas das vezes você não tem um site vinculado ao e-mail, né? Este e-mail ele é enviado e, obviamente, você não consegue identificar. E é muito importante que os usuários não abram os e-mails que eles não saibam de onde vem. Eu tive um caso esses dias, por quê? Os e-mails hoje, muitas das vezes, são direcionados. O e-mail ele pode saber, inclusive, o que você faz, qual é o seu nome. Então, mesmo que tenha um conteúdo com o seu nome, mas seja um e-mail que você não sabe qual é,
Tente não abrir isso daí, porque muitas das vezes você não tem, não é um e-mail confiável. E eu mesmo, há poucos dias, eu tive um e-mail com o meu nome falando, olha, é o resultado do processo tal. Quer dizer, ele já sabia que eu sou advogado, que o meu nome é José Carlos, então eles vão... além disso, o número do processo. Do processo que não existe, mas ele pôs um número ali, né? Infelizmente, esses spams têm se utilizado também de intimações judiciais falsas. Né? Eu tive um cliente há pouco tempo que me ligou e disse, olha, eu estou com um e-mail aqui de uma intimação judicial, não abra, porque via de regra uma intimação você quer saber o que se trata. Né? Então eles põem esses nomes exatamente para que o usuário ele abra. Aí cabe uma pergunta, a justiça não faz intimação judicial por... Ainda não, não, ainda não, mas vai fazer em pouco tempo. Certo. Mas vai fazer para o advogado, né? Certo. Agora uma questão que surge aí, nas novas formas de tramitação de processo via digital, né? Essa questão também é bastante perigosa, né? Quer dizer, a invasão dos processos por hackers e se modificar, inclusive, de repente, algum conteúdo. Almi, perfeita a sua análise, exatamente isso. Hoje, todas as ações trabalhistas há mais de um ano no Espírito Santo são eminentemente virtuais. Você não tem mais caneta, papel, tinta, você não tem mais nada disso. Há cerca de 2 anos já. Quando nós tínhamos as ações físicas, nós tínhamos o problema do sumiço dos autos físicos. Né? Sim. Você tinha o processo lá, por algum motivo, essa ação ela sumia. Né? Você não tinha mais aonde estava esse processo físico. Ou uma folha arrancada. Ou uma folha arrancada, ou uma promissória que alguém levou. Né? Sim. E no processo virtual, você não tem o problema de propositalmente sumir com essa ação. Entretanto, você tem o problema de se instalar um vírus, né? E infelizmente, se instalar, o problema, via de regra, não será com uma ação só, mas com várias ações, e infelizmente ter perda de dados importantíssimos para as pessoas. O que os advogados fazem hoje, Almi? Como na era das ações físicas, nós temos a guarda em pastas compartilhadas via escritório, para que aquela ação, mesmo sendo uma ação virtual, seja preservada. Na Justiça do Trabalho no Espírito Santo, há mais de 2 anos, só temos ações virtuais, nós não tivemos um caso ainda de sumiço de processo virtual. Que bom, né? Mas é importante se prevenir, né? Muito importante. E é por isso que os advogados eles têm que ter o quê? Pastas, como tinha física, né? Mas hoje você não tem mais física, pastas virtuais, para que se tenham esses dados lá. E é um problema muito grande se nós tivermos que suportar esse tipo de vírus, porque é uma coisa muito nova, é uma coisa que tem advogado que efetivamente vê um processo virtual, mas imprime esse processo, ele não deixa no virtual, que é uma coisa interessante, que tem muito juiz, inclusive, que faz isso. Mesmo o processo sendo virtual... Com receio de... Com receio, ou não sabendo ler na tela ali, porque dói o olho, enfim. E ele vai lá, manda imprimir, imprime e usa como se fosse físico. Eu não faço isso, porque eu entendo que é uma forma de você desprestigiar o processo eletrônico. Por quê? Porque é muito importante que você não gaste papel, né? Que você não mate a sua plantação de... Mas você pode guardar em PDF em casa, né, por exemplo? Pode e deve. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.